Alexandre Calari, como fã, como apreciador de bons quadrinhos, eu fico muito feliz com essas novas edições de Flávio Colim que saíram recentemente no Brasil. E como editor, eu fico satisfeito, felicíssimo, fico assim, maravilhado em ser a editora que publicou, que puxou esses lançamentos aí, né, com Terror no Inferno Verde. Então é uma alegria tremenda, é um momento e tanto para os apreciadores desse gênio, desse gigante dos quadrinhos nacionais. E como a gente comentou nos programas anteriores, a Conrad e a editora Figura acabaram de lançar também as suas edições, que são As Aventuras do Anjo, esse volume aqui enorme, gigante, um dos maiores quadrinhos da minha coleção, e a Conrad, por sua vez, lançou o Histórias Gerais. Nesse programa aqui a gente vai mostrar um pouquinho então dessas 3 edições que representa assim um marco histórico mesmo, uma coisa que precisava acontecer. Infelizmente o Flávio Colim ele nos deixou em 2002, mas ele é importantíssimo para a história dos quadrinhos brasileiros e agora tem essas obras aí republicadas, resgatadas e disponível para o grande público conhecer esse talento absurdo que nunca deve ser esquecido, né? Porque ele realmente, assim como era um quadrinista talentosíssimo, era uma pessoa incrível. Então vamos comentar cada uma delas aqui para o pessoal e mostrar em detalhes, porque ficaram bem legais mesmo, são bem diferentes, representam períodos diferentes do Colim, mas cada uma tem uma particularidade e as 3 ficaram muito bacanas. Perfeito, Danielzinho. E vamos dizer que já não era sem tempo, né, do Colim ser resgatado. E eu acho que a gente, de modo geral, está passando por um momento muito interessante aqui em termos de quadrinhos nacionais, né, porque você tem todos aqueles artistas novos que vêm publicando aí, novos eu me refiro aí, sei lá, tem gente que já está há uma década publicando, a gente acaba chamando de novo, né, mas novo em comparação com o pessoal que fazia a coisa desde os anos 50, 60 e 70, que foram realmente os papas do quadrinho aqui no Brasil. Então a gente vê grandes nomes como o Shimamoto tendo quadrinho relançado, nós puxamos a fila também com o Jaime Cortez no Fronteiras do Além, tem bastante coisa Mozart Couto saindo e tava faltando o Colim, porque o Colim é assumidamente um gênio não só do quadrinho nacional, mas do quadrinho mundial, e vamos até extrapolar a ideia de quadrinho e pensar em termos de arte como um todo, porque o que ele fez não é pouca coisa não, galera. Fizemos um mestre da nona arte falando sobre ele, lembra, Danielzinho? Sim, claro. Programa completíssimo, onde você pode ter uma noção do grau de importância que esse sujeito teve, que esse homem teve aqui para os quadrinhos no país. A gente tentou fazer jus à obra dele, nos esforçamos aqui, assim como o Pipoca e Nanquim e as outras editoras tentaram fazer jus com esses lançamentos. E o Terror no Inferno Verde, galera, a gente ama esta edição. É ótimo começar a ler Colim por aqui, porque passa por várias fases da carreira dele. São 19 histórias diferentes aqui. Tem uma biografia completíssima, uma introdução completíssima escrita pelo Francisco Ucha, que novamente contextualiza a importância do Colim, uma edição completíssima e que eu destaco algumas histórias, como por exemplo, logo a primeira eu amo, que é a Honorato, depois vem Já Leu Dickens, Viu a Caveira, é uma história que eu adoro, obviamente o Terror no Inferno Verde, que é o que dá título ao livro. Nós temos também a Terceira Arca, uma história muito bacana, em que o Colim até se afasta um pouquinho do cenário brasileiro, traz personagens europeus. Você tem facetas eróticas, você tem coisa de terror, você tem aventura, muito drama. Aqui é Colim pra ninguém botar defeito, galera. É um quadrinho sensacional, um baita de um orgulho ter lançado isso. A gente tentou mostrar o Colim no auge ali, né? Que é majoritariamente nos anos 80 e anos 90. E uma importância muito grande dessa coletânea, que foi a nossa luta para montá-la, foi editoras e títulos, assim, muito importantes para o Brasil, para o mercado de quadrinhos como um todo, que teve participação direta do Colim. Então tem histórias da Média aqui, tem histórias da Espectro, tem histórias da Calafrio, né? Coisas que ele fez aí para VEC, para The Art, para Grafipar, editoras importantíssimas para o cenário, né? Então é uma compilação que dá conta de tudo isso. Como o Alexandre comentou, tem ali a introdução do Ucha, que é fundamental. É excelente começar
a leitura do Colin por Terror no Inferno Verde justamente por isso, porque você vai ter um histórico muito bacana. Eu já vou falar da edição da figura também, que tem um histórico legal traçado pelo Gonçalo Júnior, mas a nossa tem o do Usha, tem também textos muito legais, textos e depoimentos de pessoas que trabalharam ou foram influenciadas pelo Colin. Por exemplo, tem um texto muito bacana do editor Franco de Rosa, tem um texto muito legal do Jefferson Costa, que é o quadrinista assim, que tem total admiração pelo Colin. E o Jefferson, inclusive, estava presente na nossa primeira leva de originais Pipoca Nanquim, com Roseira Medalha em Gênio. Ele tem 220 páginas, formato de 21 por 28, capa dura e esse verniz localizado aqui, essa capa extremamente pop, essa capa extremamente vibrante, que foi criação aqui do nosso designer Guilherme Barata. O preço de capa dele sugerido é R$ 89,90, mas sempre encontra com desconto. Inclusive na Amazon agora, se você entrar pelo link aqui do Pipoca, você vai encontrar com um desconto legal aí. Então essa foi a nossa publicação. A gente fez isso ali no segundo semestre do ano passado e puxamos a fila do que seriam as republicações do Colin. Na sequência... E cabe dizer uma coisa também, Danielzinho, que é o seguinte, essas histórias aqui nós recuperamos a partir de artes originais do Colin, né? A gente já contou essa história aqui em alguns momentos também, mas para quem não viu os vídeos de lançamento, essas artes foram disponibilizadas pelo filho do Flávio Colin. Então o Flávio Colin Júnior disponibilizou as artes, nós digitalizamos tudo e fizemos o tratamento adequado para estar apresentando aqui para vocês. Então foi um trabalho muito bacana que o Pipoca Nanquim adora fazer. Pô, a gente adora, a gente acha importante pra caramba, é um trabalho de preservação da memória das artes nacionais. A gente vê isso como uma coisa fundamental de ser feita. É uma das nossas missões como editora, né, Ale? Total, Danielzinho, porque imagina assim, daqui para sempre essas histórias poderão ser publicadas. Essas histórias poderão ser publicadas muito tempo depois que a gente não esteja mais aqui. Que nós, enquanto carne e osso aqui, que a gente já tiver ido acompanhar o Colin, onde quer que ele esteja, essas histórias vão poder ser republicadas e gerações vindouras eternamente vão poder ver, porque isso está preservado. Se essas artes tivessem se perdido de alguma forma, a coisa ficaria muito complicada. Então, realmente, eu encaro isso como parte da missão do Pipoca Nanquim. Sim, e é parte da missão também do Ivan Freitas. A gente deixa aqui o nosso abraço pro Ivan Freitas da Costa, que ele é o atual curador da obra do Colin. Então ele teve importância fundamental aqui pro Terror no Inferno Verde e também para a edição da figura. Uma coisa que é super interessante da gente perceber nessas 3 publicações aqui que eu tenho em mãos agora, é que lendo as 3, você vai ter um panorama bem interessante do que foi a vida do Colin e experimentar, ter um gostinho ali da sua prolífica carreira, porque ele fez muita coisa mesmo. Se aqui no Terror no Inferno Verde a gente tem histórias que se passaram majoritariamente entre anos 80 e 90, tem uma coisinha ou outra ali no começo dos anos 2000 também que ele foi publicada postumamente, mas a gente compilou aqui, e tem algumas coisas anteriores também. Mas o grosso aqui fica então entre as décadas de 80 e 90, com o Colin no auge mesmo, com aquele traço super estilizado, único e definitivo dele, que é apreciado hoje em dia, assim, por qualquer pessoa que conhece em qualquer lugar do mundo, porque é realmente um traço singular. Aqui, na Aventuras do Anjo, da figura, eles lançaram essa edição do artista, né? A edição do artista nada mais é do que reproduzir em facsímile as páginas originais, né? Só o lápis e a arte final mesmo. Tanto é que ela preserva todos os defeitinhos de página, as correções, as anotações. Então é como se você estivesse vendo as páginas originais do Colin aqui. Mas as Aventuras do Anjo, ela foi publicada essa edição aqui, né, o Lenhador Maldito, foi publicada em setembro de 59. E é muito importante esse momento e essa publicação aqui para a história do Colin, que é quando ele começa a ganhar projeção nacional e desenvolver muito do seu traço. Aqui a gente percebe a influência dele do Milton Kenneth, do Chester Gould e esse desenvolvimento que vem a culminar depois nas histórias que ele faz nos anos 80 e nos anos 90. Então é super legal para pegar esse primeiro momento da carreira do Colin, vamos dizer. E ficou uma edição muito bonita também, muito caprichada, é capa dura nesse formato, é um formato enorme, ele tem 30 centímetros de largura e 41 de altura, ele é um formato bem avantajado mesmo do tamanho das pranchas originais. Ele acompanha o tamanho da página, né? Isso é incrível. Exatamente. E são 64 páginas e preço sugerido de R$ 96. Como eu comentei, assim, as reproduções das páginas elas estão muito bonitas mesmo, o papel escolhido foi muito legal e tem uma introdução muito bacana do Gonçalo Júnior. O texto chama Um Anjo
em Luz e Sombra, que ele fala bastante da trajetória do Anjo mesmo, que foi um personagem muito famoso no Brasil nos anos 50, né? Ele era um personagem de uma radionovela, né? Que era escrita e protagonizada pelo Álvaro Aguiar. Então ele fez muito sucesso e o Colim foi responsável por adaptar essas histórias do rádio nos quadrinhos. Então o Gonçalo faz esse texto muito interessante aqui, contando os bastidores do Anjo, e depois na sequência ele fala bastante também da vida do Colim. Então é um baita de um complemento à leitura do Terror no Inferno Verde. Aí você vai ter uma biografia muito completa, muito legal sobre esse artista sensacional. O Gonçalo, ele é um dos grandes estudiosos de quadrinhos aqui do país, né? Ele realmente tem que tirar o chapéu para ele. Nós temos um texto dele nas nossas edições do Druna, que foi vital lá também. E eu quero tirar o chapéu para a figura. Já falei isso anteriormente, porque lançar essa edição de artista, isso já é prática corrente lá nos Estados Unidos, ela é prática corrente na Europa, tal. As pessoas estão habituadas a essas mega edições enormes aí que recuperam o traço, mas a figura aí tá vindo e fazendo esse trabalho, e eu acho bem bacana, porque é uma nova porta que se abre, né? É uma porta para um universo, digamos assim, porque o que existe de material do mundo inteiro disponível nesse sentido é incrível. E o Anjo foi um grande sucesso, né, Danielzinho? Tanto a novela de rádio quanto o quadrinho também. A gente conta direitinho essa história no programa do Mestre da Nona Arte. Exatamente, cara. Foi um sucesso arrebatador nessas duas mídias. Essa edição, então, ela é histórica por recuperar um trabalho super legal do Colim nos anos 50 e também por ser a primeira Artist Edition do Brasil. Vale muito a pena, é legal conhecer. Trabalho editorial muito, muito bonito mesmo. E a história em si é muito bacana, cara. A gente tem um noir brasileiro aqui, muito bem feito, uma história muito cativante. Eu não conhecia muito da história do personagem Anjo mesmo. Eu adorei a leitura. O Colim te deixa instigado do começo ao fim para resolver o mistério de quem é esse lenhador maldito, né? Que tá roubando lenha ali de todo mundo no interior de Santa Catarina. E então é bem legal. Eu não conhecia tão bem o Anjo, muito menos os seus ajudantes ali, né? Ele tem uma galeria de ajudantes muito cativante, muito carismática, né? O Faísca, o Jarbas e o Metralha. Então eu adorei a leitura. Aqui a gente já começa a ver o Colim brilhando mesmo. Algumas das coisas que estão assim muito atribuídas em seu estilo posterior, ele começa a desenvolver aqui. Dá para perceber o cuidado que ele tem com o cenário, com a reprodução da mata do sul do país mesmo, das araucárias, o cuidado que ele tem em reproduzir a natureza, algumas coisas estilísticas que ele vai usar muito tempo depois, ele já começa a desenvolver aqui. Uma coisa que eu gosto muito, não é exclusivo do Colim, mas ele fazia bastante isso, esses quadros com uma cabeça solta assim, né? Só o rosto do personagem com um balão. Depois ele usa isso em muitas histórias. Aqui no Terror no Inferno Verde, para vocês terem uma ideia, ele usa bastante esse recurso. Até separei aqui em duas ocasiões que aparece esse recursinho da cabeça voadora aqui, que é bem característico do Colim. Então temos já esses dois períodos representados nessas duas obras. E por fim, temos a terceira edição, que é Histórias Gerais, um clássico dos quadrinhos nacionais. Isso aqui já foi publicado diversas vezes. A primeira vez que foi lançada foi em 2001, de maneira independente, né, pelo Wellington Serbeck, que é o roteirista e o criador aqui de todo o conceito, e o Flávio Colim. É o último trabalho do Colim. Ele começou a fazer em 98, desenvolveu algumas coisas, então foi publicado em 2001, e agora a Conrad publica a edição comemorativa de 20 anos deste clássico nacional mesmo. É um quadrinho sensacional, é dito pela internet afora e pelos especialistas aí que é um dos melhores quadrinhos produzidos no Brasil, e eu concordo, porque realmente é muito bonito. E a edição da Conrad ficou bem bacana, ela tem 176 páginas, o formato é muito próximo ao Terror no Inferno Verde. Eu vou colocar aqui, a altura é a mesma, se vocês verem aqui, ele tem a mesma altura, então 28 centímetros. Ela é um pouquinho menor aqui na largura, ela tem 19,5, sendo que a nossa tem 21. Eles fizeram num papel, uma impressão de capa aqui, que é um Pantone especial, que dá esse tom mais metalizado para a capa, que ficou bacana também, ficou bem diferente das versões anteriores, porque o Histórias Gerais ele foi publicado, como eu disse, de maneira independente em 2001, depois ele ganhou versão pela própria Conrad, depois ele saiu pela Nemo, já teve algumas publicações internacionais, é sempre com essa capa aqui, e aí a Conrad conseguiu dar uma inovada com esse
tratamento de cor aqui diferente. E ficou bem bonito, hein? Ficou bem bonito, mesmo. Ficou uma edição bem legal. O preço de capa sugerido, eu não sei se eu já falei aqui, mas é R$ 89,90 também, o mesmo preço do Terror no Inferno Verde. Como extras da edição, por ser uma edição comemorativa de 20 anos, tinha que ter, né, algum atrativo a mais ali que não foi apresentado nas edições anteriores. Então tem alguns textos bem legais do Wellington Serbeck falando de como foi a produção desse quadrinho, do roteiro. Eu não sabia que ele fez um roteiro escrito e também ele desenhava, ele praticamente desenhou o quadrinho inteiro aqui, ó. Aí ele mandava pro Colin e o Colin adaptava pro seu traço. Então tem uma produção interessante nesse sentido aqui, uns extras bem bacanas. Eu não sabia disso também, pô. Ele criou inclusive o visual dos personagens aqui. Ele desenhou assim como ele visualizava os personagens principais. Claro que o Colin veio depois e mudou bastante, fez as versões dele, sempre para melhor, para muito melhor, né? Esses aqui são ele colinizou tudo, digamos assim, né? Sim. Aí ficou maravilhoso. O Wellington, ele fazia uma coisa mais assim, só para passar mesmo a ideia, né? E aí tem uma carta muito bonita que o Colin escreveu para ele em 98, na época que eles estavam terminando esse projeto aqui tão especial. Então ficou assim, muito bonito mesmo, e como eu disse, é um terceiro momento do Colin. O Colin já no final de sua vida, publicado em 2001, e ele vem a falecer em 2002. Então você tem 3 grandes períodos do Colin representados aqui. Não pode parar nessas 3 publicações. Tem que ter mais coisa do Colin saindo. Ele produziu muita coisa sensacional. E eu tenho certeza que ninguém vai parar nessas 3 edições aqui. Outras coisas virão e eu espero ansioso por isso. Como fã e como editor, eu aguardo ansioso. Eu não comentei com vocês, mas histórias gerais, assim, passando, tá? Uma sinopse muito breve. É uma narrativa que se passa ali no sertão mineiro na década de 20. Tem aquela coisa dos coronéis, dos jagunços, disputas de bandos rivais, né? E ela tem vários capítulos que vão se interconectando, personagens que vão voltando e vão contando uma história muito maior, uma história assim, uma narrativa fabulosa mesmo, muito bonito, e quando tudo se amarra faz perfeito sentido e você tem algo assim que é da altura de um Guimarães Rosa em quadrinhos. É bonito demais, vale a pena a leitura. Vocês verão aqui um Brasil extremamente bem representado, de uma maneira muito carinhosa e necessária. É quadrinho assim que respira brasilidade em todos os sentidos. Então é isso, a gente fez esse programa aqui para mostrar, ficamos muito contentes em saber que essas 3 edições estão prontas. Claro, né, o Terror no Inferno Verde foi essa alegria toda. A gente quer que o trabalho do Colin continue sendo comentado. Então, se dê esses presentes, comprem essas edições quando for possível. Eu tenho certeza que vocês vão se deslumbrar muito e conhecer um artista inigualável. Um artista capaz de apresentar novas facetas dessa arte que vocês já amam, que nós amamos, que é os quadrinhos. De repente, ao entrar em contato com Colin, com qualquer uma dessas edições, você conhece os quadrinhos sob uma ótica que talvez você nunca tenha visto, principalmente se você está mais habituado com quadrinhos mainstream. E é isso que é incrível, é você alargar seus horizontes para as possibilidades, para o traço estilizado maravilhoso dele, para a maneira como ele faz a narração, e, acima de tudo, para essa brasilidade que o Danielzinho mencionou, porque ele era um autor que ele prezava por isso. Né? Você vai encontrar transbordando isso no Terror no Inferno Verde, Histórias Gerais e, claro, também no Aventuras do Anjo. Exatamente, Alexandre. Prestigiem os quadrinhos nacionais, prestigiem o trabalho das editoras que se responsabilizam em fazer esses resgates, essas recuperações de arquivo e trazer isso de maneira tão bonita para vocês, né? É um negócio muito importante mesmo e a gente fica muito feliz em fazer parte desse momento. É isso aí, 3 indicações impecáveis. Vamos que vamos, a gente fica por aqui, temos vídeos toda quarta, sexta e domingo aqui no canal. Se você não conheceu o Pipoca, seja muito bem-vindo. Faça a sua inscrição e acompanhe nosso conteúdo aqui e também conheça o nosso trabalho editorial. Uma editora com praticamente 100 livros lançados já, hein, Alexandre? Já estamos beirando o 100º lançamento, desde 2017 fazendo esse trabalho lindíssimo. Além de quadrinhos nacionais, temos quadrinhos do mundo inteiro. É um catálogo espetacular, um catálogo maravilhoso, feito de fã para fã. É isso, obrigado pela companhia, Lê. Até mais.